Boa tarde, Boa tarde. eu sou a Sofia E eu sou o Bruno. e esse é o nosso trabalho de Introdução à Ciência de Computação e Laboratório de Introdução à Ciência de Computação dos professores Fernando Osório e João Young. Então, a gente vai... Essa parte aqui é só mais uma introdução, mas só... Acho que dá pra ver pela tela, mas nós, das 3 opções que nos foram dadas, escolhemos fazer o sistema da biblioteca. Esses aqui são os slides que nós vamos apresentar para vocês, porque o código ficou extremamente grande e fazer da forma que nós fizemos da última apresentação, que seria realmente usando o Replit passar por todo ele, a gente achou que ia ficar complicado demais e talvez mal organizado. Então a gente criou esses códigos só para conseguir separar as seções individuais e apresentar tudo para vocês de uma forma mais didática. Então, bora lá. Esse primeiro aqui é uma das headers que foram criadas com essas 3 funções, red, white e green, que foram para fazer as cores do nosso código. Em alguns momentos do código, nós decidimos colocar algumas mensagens que seriam verdes, caso alguma ação que o usuário está tentando fazer dê certo, ele mostraria uma mensagem em verde, simplesmente para ser algo mais entendível na hora, como o verde é normalmente associado a algo que deu certo nos programas que nós utilizamos, e o vermelho, que é a função red, é quando algo não dá certo. E também está associado às mensagens de erro, e todas as vezes que essa cor aparecer, é porque algo que você está tentando fazer não é aceito pelo sistema, ou simplesmente algo que não pode ocorrer agora, senão daria erro no sistema. Então nós escolhemos as funções red, que transforma o que vai ser mostrado na tela em vermelho, white, que volta para a cor branca, e o green, que transforma para o verde. Eu pesquisei na internet uma forma de fazer isso, que fosse aceito tanto nos sistemas Windows quanto no Linux. Eu descobri 2 formas. Uma utilizando a Windows.h, porém fazer isso não seria funcional no Linux, então eu descobri essa outra forma utilizando esses printfs com esse código específico, que muda a cor que é mostrada pelo console. Aqui é a parte de structs e variáveis. Essa primeira é para definir uma struct do tipo livro, que tem o título do livro, o autor, o código, quantidade disponível e a quantidade inicial. A quantidade disponível, no caso, ela é alterada conforme os empréstimos são feitos e as devoluções também, porque, enfim, é subtraído dessa quantidade. A gente declarou também um ponteiro para um vetor do tipo livros, que é onde as informações dos livros são armazenadas. Essa também aqui é a mesma coisa, seguindo a lógica da outra. Essa é uma struct que carrega uma pessoa com o nome dela, com um char, e o código dela nesse int. Com o nome tPessoa, nós também fizemos a mesma coisa, criamos um ponteiro para uma variável tPessoa chamada pessoas. Aqui é análogo, mas no caso para empréstimo. Na parte de empréstimos a gente tem... Cada empréstimo tem um livro, uma pessoa, que foi quem emprestou, uma data de empréstimo, que tem dia e mês, e uma data de devolução. Também tem um ponteiro para o vetor que a gente vai alocar depois. Exato. E essa daqui também é a mesma coisa, análogo, só que agora com as devoluções. As devoluções elas estão associadas a um livro e uma pessoa, os dois ambos com um código, e você pode perceber aqui que ela não tem uma data específica. Isso foi uma escolha que nós fizemos. Toda vez que a função devolução é chamada, você associa uma data a ela que é pedida naquele momento. Porém, para tornar o código um pouco mais fácil de referenciar os empréstimos como as devoluções, essa data não é alterada nessa variável devoluções. Quando você faz a função devoluções, ele altera nessa data aqui, na data de devolução, que é da função empréstimos. Simplesmente para uma outra parte do código, quando os relatórios, simplesmente fica mais fácil de printar as coisas. Essas aqui são as nossas variáveis globais. A gente tem uma quantidade de livros, uma quantidade de pessoas, que são obtidas na hora que a gente inicia o código, é mostrado no menu, e aí esse valor é registrado. No caso, é possível alterar conforme o código roda, mas assim, é uma situação específica que a gente vai explicar depois. A gente também tem 3 arquivos, que são arquilivros, arquipessoas e arquiempréstimos. Cada um vai receber as informações de livros, de pessoas e de empréstimos. A gente tem 2 inteiros, que são pessoas registradas e livros registrados, que representam a quantidade corrente de pessoas ou de livros que estão registrados até aquele momento. E por isso eles iniciam com 0, conforme a gente colocou aqui embaixo. E assim,
O mesmo vale também para o número de empréstimos e número de devoluções. Os dois são a quantidade corrente de empréstimos e de devoluções. Toda variável global começa com valor zero por padrão em C, mas a gente decidiu confirmar isso colocando manualmente esse valor. Agora no main. A gente dividiu isso, o código, no main em 4 headers, cada um deles com funções específicas. Eles estão aqui, que são structs e variáveis, processos, menu e telas de escolha e o cores. O main ficou algo extremamente simples, nós só pedimos a introdução e o menu. A introdução, que nós vamos explicar mais especificamente depois, mas só para dar uma prévia aqui, é o momento em que você escolhe o número de pessoas que vão estar dentro, que vão ser aceitas pelo seu sistema, e o número de livros que também podem ser registrados. Ele faz um calloc e também nós também utilizamos a introdução para definir o tamanho da struct pessoas, da livros, da devoluções e também da struct empréstimo. Tudo isso está na função introdução. E a função menu vai ser a função que vai chamar as outras. Esse aqui é o nosso menu de introdução. É a primeira tela com que o usuário interage na hora que a gente executa. Primeiro ele limpa tudo para tirar qualquer resquício em arquivo ou em vetor de alguma execução anterior. Então ele pergunta a quantidade de livros na biblioteca e faz a alocação. E ele pergunta também quantas pessoas frequentam a biblioteca e faz a alocação do vetor de pessoas, de empréstimos e de devoluções. Essa parte aqui é realmente o que aparece agora no primeiro menu. Que ele faz um clear da tela, dá um print do menuzinho e faz esse switch para mostrar todas as opções que você tem. Primeiro tem esse print, né, para realmente mostrar para o usuário quais são as coisas que ele pode escolher fazer nesse momento. O acrescentar dados, consultar dados são outros dois menus, eu diria submenus, que te dão novas opções e vamos falar sobre eles depois. A função registrar empréstimo, registrar devolução são, acho que meio que explicativas, né, mas ele vai dar um link para uma função que vai fazer esse registro de empréstimo e registro de devolução. E o 5 é o momento em que talvez você está usando o código, você está usando o sistema, agora você quer apagar as coisas que você tinha antes para você poder começar de novo. Você pode dar um limpar todos os dados salvos, que como na introdução e no início do código, ele apaga todos os arquivos que tinham alguma informação e também apaga todos os vetores que tinham informações armazenadas nele também. E caso você queira só parar de usar o sistema, você pode apertar o botão 6, que ele dá um exit 0 e o código fecha. Esse aqui é o nosso menu de acrescentar dados. Aqui a gente tem basicamente 3 opções. Primeiro a gente pode registrar um livro, que vai chamar outra função. A gente pode registrar uma pessoa, que vai chamar também outra função. E a gente tem também a opção de voltar ao menu principal, que é a página anterior. Para todas elas, o sistema funciona basicamente da mesma forma. Ele lê um inteiro da própria entrada do usuário e ele vai fazer um switch dessa opção. Então ele vai abrir o menu equivalente conforme a escolha do usuário. Agora o menu consultar dados, nós temos as 3 opções: buscar livro, buscar pessoa ou relatórios. O buscar livro, ele é uma função que te pede o código do livro, você coloca o código do livro e caso esse livro esteja registrado no sistema, ele te mostra as informações relacionadas a ele, que seriam autor, o nome do livro, o autor, o código dele e o número de quantidades disponíveis para empréstimo. O buscar pessoas também é a mesma coisa, você dá o código do usuário e ele te mostra o nome dele e também o código dele. Ele é um pouco mais simples porque o registro de pessoas tem menos informações relacionadas a ele. E o relatórios, ele realmente mostra todas as coisas que foram feitas pelo código. Você mostra todos os usuários que estão registrados com o seu nome e código, todos os livros com nome, autor, código e quantidade disponíveis, e também todos os empréstimos que foram feitos. Aí você vai ter o usuário que está relacionado a esse empréstimo, o livro com o que está relacionado a esse empréstimo, tudo isso ele mostra o código. Você também vai ter a data que esse empréstimo aconteceu. E caso uma devolução relacionada a esse empréstimo tenha sido realizada, ele vai mostrar também essa data dessa devolução. E o case 4, que é o menu principal, que ele simplesmente volta para o que você estava antes. Essa aqui é a nossa página de registrar empréstimo. Aqui a gente começa a trabalhar com header, processos.h, e as coisas ficam um pouco mais complicadas. Basicamente aqui a gente vai usar algumas variáveis locais de loop e de verificação. E ele começa colocando o valor de parada e de erro igual a 1. Para que a gente possa usar isso no loop posteriormente.
Então ele vai verificar se é possível realizar algum empréstimo, já que se não tiver livro ou pessoa registrada, não existe empréstimo. Isso daí foi adicionado porque foi uma adição tardia até no código, mas foi um problema que eu percebi que caso você entrasse no menu de registrar empréstimos ou registrar devoluções e você não tivesse livros, pessoas ou empréstimos realizados, você não tinha como colocar as inputs que ele te pedia, ele ficava continuamente dando erro e você não conseguia sair daquilo. Você era obrigado a fechar o console e abrir ele de novo, perdendo todas as informações que você tinha armazenado até aquele momento. Então, para impedir que o caso mais simples de erro ocorresse, que seria caso você entrasse no menu de registrar empréstimo. Isso também tem algo semelhante no registrar devoluções. Mas se você não tem nenhum livro registrado, que seria o número de livros registrados 0, ou se você também não tem nenhuma pessoa registrada, com o consequente número de pessoas registradas igual a 0, ele te dá essa mensagem de erro, não há livros nem usuários registrados no sistema, o empréstimo não pode ser realizado e volta para o menu. Dessa forma, você impede que o código simplesmente dê um erro e impeça o seu avanço por um input errado no teclado. Aqui ele continua com a verificação. Aquele dali é o caso em que não tem nem livros, nem pessoas. Aqui ele vai verificar se tem livros e pessoas. De novo, aqui é aquela coisa que a gente tinha comentado, que ele muda a cor. Então isso aqui é uma mensagem de erro, ele passa para vermelho e depois ele passa para o branco normal. Esses temps getChar aqui é porque a gente no começo dessa função declarou uma variável que era um char e aqui a gente usa ele para justamente ele só sair dessa página com um enter do usuário. Aqui a gente continua o registro do empréstimo. Ele vai colocar o parada no loop, conforme falei, e enquanto o valor dele for 1, ele vai continuar realizando esse empréstimo, basicamente. Inicialmente ele pergunta o código do livro, ele pega esse código e ele vai comparar com os códigos que já foram registrados. Caso esse código de fato exista no sistema e esse livro tenha em estoque, ele vai prosseguir com o empréstimo, vai diminuir a quantidade disponível daquele livro, vai mudar o valor de parada, por isso ele vai sair do loop, e erro também vai para 0, porque não teve erro e por isso ele não vai apresentar nenhuma mensagem de erro. Pode passar. Aqui ele tem uma outra opção que seria existir esse livro no sistema, mas não ter quantidade disponível. E aí, nesse caso, ele vai dar ao usuário a opção de acrescentar mais unidades desse livro. Então, ele vai mostrar aqui um menuzinho, em que o usuário pode selecionar sim ou não, com entrada no teclado. Caso ele deseje acrescentar mais unidades desse livro, ele vai colocar nova quantidade, e então o sistema vai atualizar os valores disponíveis daquele livro. Então, aqui ele vai completar a adição, ele vai mudar também o erro e o parada, para a gente poder sair desse loop, e vai diminuir a quantidade disponível, já que o empréstimo foi bem sucedido. Caso o usuário não queira adicionar mais exemplares desse livro, ele vai dizer que não foi possível realizar o empréstimo, e também vai esperar pelo Enter. Nesse caso aqui, caso tenha tido um erro anteriormente, que foi no caso do código não ter sido registrado anteriormente, ou seja, o livro não existe, ele vai dizer aqui que o livro não existe nos registros e por isso o usuário deve tentar novamente. Depois a gente atualiza de novo, parada e erro para 1, para que a gente possa começar um novo loop, dessa vez com o usuário, já que o empréstimo trata de um livro e de um usuário. Agora a gente vai para a parte do usuário, que ele vai fazer um processo bem parecido. Ele vai pegar o código desse usuário e vai comparar com os códigos que a gente já tem registrados. Caso esse código exista, o empréstimo é atribuído àquela pessoa, e então a gente vai mudar a parada para poder sair do loop, erro vai para 0 também para dizer que não teve erro, e caso o erro seja 1, ou seja, o empréstimo não funcionou, é porque o usuário foi inexistente e por isso a gente deve tentar novamente. Por fim, a gente faz a data de empréstimo, que consiste de dia e mês, e caso tudo funcione, ele vai colocar uma mensagem aqui, empréstimo salvo com sucesso em verde, e vai esperar um enter do usuário. A partir desse momento, a gente vai começar o processo de salvar em disco os dados que foram coletados aí durante
a execução do código, e ele vai abrir o arquivo de empréstimo. Caso não seja possível abrir esse arquivo, ele vai dar uma mensagem de erro. Caso seja possível, ele vai prosseguir colocando essas informações no arquivo. Depois disso, ele vai fechar esse arquivo, vai aumentar o número de empréstimos e vai chamar o menu. Agora nós temos a função registrar livro. Ele começa com o system clear básico para simplesmente deixar essas informações. Nós declaramos algumas variáveis, a char temporária, o int checa, parada, erro e i, que seguem a mesma lógica de antes, que eram apenas para garantir que a input que você está sendo é algo aceita pelo sistema. Nós damos o parada igual a 1 e o erro igual a 1, funcionando da mesma forma que antes, para permitir apenas que nós saíssemos do loop. Nós temos essa função no if livros registrados for igual a quantidade de livros menos 1, ele dá o checar livro. Esse checar livro é que, se você for registrar um livro, e esse valor que você tiver do livro registrado for só um pouquinho menor do que a quantidade de livros máximas que foram declaradas na introdução, ele abre uma função que permite que você aumente o tamanho desse vetor que está associado à quantidade de livros, que nós vamos explicar daqui a um pouquinho. Depois nós entramos nessa parte do registrar livro, ele dá ele pede o título depois, ele pede esse título com esse fgetS. Depois ele faz a mesma coisa com esse fgetS para pedir o nome do autor. Depois aqui nós entramos num loop para simplesmente garantir que o código que você vai associar a esse novo livro é um código que ainda não foi escolhido por nenhum livro. Você tem esse while parada igual a 1. Ele pede o código, faz um scanf para escolher o valor, e esse for checa se esse código já foi associado a algum outro livro que está registrado nos livros, nessa struct de livros. Caso esse livros i.código for igual ao checa, ele dá um break e te dá uma mensagem de erro. E caso isso não aconteça, ele for diferente de todos os checks, ele dá o erro igual a 1 e o seu código funciona normalmente, ele passa para a próxima etapa. Se o erro foi igual a 0, que foi alterado nessa primeira função, nessa primeira parte aqui desse if, ele te dá essa mensagem de erro e pede para você continuar. Se o erro for igual a 1, que é caso ele seja diferente de todos os outros, ele associa o check, que era o que você tinha colocado naquele scanf, ao código desse livro, do número do livro registrado que você está nesse exato momento, parado igual a 0 e ele sai do loop. Depois disso, você tem simplesmente a parte você pode definir o número de quantidade de exemplares que você tem. É um scanf simples. E depois disso, caso tudo dê certo, você recebe essa mensagem em verde do livro registrado com sucesso. Depois você tem essa parte aqui, que ele abre esse arquivo, arquilivros, faz um livros.txt e ele abre da forma a mais. Essa forma a mais, nós escolhemos desse jeito simplesmente para poder escrever várias vezes nesse mesmo arquivo, sem apagar os dados que estavam nele antes, que seria o que aconteceria se nós utilizássemos a função W, que simplesmente apagaria o que tinha antes e sobrescreveria com as informações novas nesse momento. Caso ele não consiga abrir esse arquivo de livros, ele dá esse erro e, caso tudo dê certo, ele escreve nesse arquivo os dados do livro, o título, o autor, o código e o número de exemplares. Depois ele dá um fclose, aumenta o número de livros registrados e volta para a função menu. A gente tem registrar pessoa, que funciona basicamente da mesma forma. As variáveis são bem parecidas também. Ele começa com esse check a pessoa, caso esse seja o último registro disponível de pessoa. Ele vai chamar essa função, que vai dar chance ao usuário de realocar a memória. Então ele pega aqui o nome do usuário e ele vai pegar agora o código, já que a cada pessoa é associado um nome e um código. Para o código, ele vai seguir a verificação de que o código já existe ou não. Caso o código já exista, aqui no caso existe um código que coincide com esse, ele vai mudar o valor de erro e vai sair do loop para poder chamar a mensagem de erro de código de usuário já utilizado. Caso não exista nenhum, o erro vai continuar sendo 1 e a gente vai prosseguir normalmente com o registro. Então ele vai colocar usuário registrado com sucesso e a gente vai prosseguir para o salvamento desses dados em arquivo. A gente vai abrir o arquipessoas, vai verificar aqui, se não for possível abrir esse arquivo ele vai dar um erro
E caso seja possível, ele só vai registrar os dados que a gente obteve nessa sessão nesse arquivo. Depois a gente fecha, aumenta o número de pessoas registradas e volta ao menu. Depois aqui é a parte da registrar devolução. Nós temos o que nós estamos fazendo em todos eles, que é essa declaração desses inteiros e desses chars, simplesmente para poder fazer as paradas no sistema e também poder fazer todos os loops que nós precisamos. Nós temos aqui esse if, se o número de empréstimos for igual a 0, como eu tinha falado anteriormente, ele dá essa mensagem de erro e volta para o menu para impedir que você fique travado numa parte do código em que você não pode fazer nenhuma input que seja aceita pelo sistema, já que não tem nenhum empréstimo e esse while que nós temos aqui vai sempre dar uma mensagem de erro. Depois nós temos aqui o printf, registrar devolução, e ele faz esse while, como nós tínhamos feito nas outras duas funções antes de registrar livro e registrar código. Só que agora ele é diferente. Ao invés dele checar se esse livro existe, ele checa se um empréstimo com o valor, com o código dessa pessoa e com o código desse livro existe. Caso isso dê certo, ele muda o valor do erro e da parada para simplesmente não dar uma mensagem de erro com o erro e o parada para sair desse loop e faz as atribuições de valores necessárias. E quando ele faz essa devolução desse livro em que você está em questão, nesse exato momento que está associado a esse empréstimo, ele aumenta a quantidade dele disponíveis porque está numa devolução. E se você encontrar essa mensagem, se o erro permanecer igual a 1, o valor dele não for alterado, ele vai te dar uma mensagem de erro e vai pedir para você tentar novamente. Depois aqui você simplesmente escolhe a data de devolução. Como eu tinha falado antes, essa data de devolução não está relacionada a struct devoluções e sim a struct empréstimos para facilitar na hora dos relatórios. Você simplesmente faz um scanf, escolhe as datas, coisa normal. Depois você tem esse arc devoluções, ele abre de forma a mais, se não for possível abrir, ele dá essa mensagem de erro, se for possível, ele escreve todas essas funções no arquivo, com a data, com o usuário, o livro e a data da devolução também. Depois ele fecha, aumenta o número de devoluções e volta para o menu. Aqui a gente tem a função buscar livro, que basicamente ela dá ao usuário a opção de procurar por código. Então, inicialmente, ela vai pegar o código que o usuário está procurando pelo teclado. E aí ela vai verificar se existe no sistema um livro com aquele código. Caso o código seja encontrado, ou seja, caso exista algum livro cujo código coincida com esse, ele vai dizer livro encontrado e vai mostrar todas as características desse livro. Caso contrário, ele só vai dizer que o livro não foi encontrado. A buscar pessoa é basicamente a mesma coisa, a inicialização das variáveis é igualzinha, só que dessa vez ele pede pelo código do usuário, faz a mesma checagem que ele fazia antes, vê se existe um usuário com esse código. Caso ele exista, ele te dá a mensagem usuário encontrado, mostra as informações relacionadas a ele, que seria o nome associado a esse usuário e também o código associado a ele, muda o valor do erro para não ter essa mensagem de erro e depois ele volta para o menu. Caso esse usuário não exista no sistema, você recebe essa mensagem de erro em vermelho do usuário não encontrado e ele volta para o menu da mesma forma. Esse daqui é o nosso mecanismo de checar pessoas. A gente, basicamente, é aquilo que foi mostrado lá no menu de registrar a pessoa. Caso seja o limite do sistema para pessoas registradas, ele vai dar a opção para o usuário aumentar esse espaço disponível. Ele vai então colocar aqui: este é o último registro de pessoa disponível, deseja acrescentar mais usuários. Caso esse usuário queira colocar mais pessoas na biblioteca, ele coloca a opção 1 e então ele vai registrar uma nova quantidade de pessoas. Para que a gente possa transferir os dados do vetor anterior para o vetor maior, a gente usou um vetor temporário, que vai armazenar temporariamente os dados do vetor original. Então, quando a gente coloca nova quantidade de pessoas, a gente vai realocar, ou melhor, a gente vai alocar 3 vetores temporários, um para pessoa, um para empréstimo e um para devolução, sendo que empréstimo e devolução tem 3 vezes o espaço da nova quantidade de pessoas, e o de pessoa tem espaço nova quantidade de pessoas com o tamanho do tipo T pessoa. Então, a gente vai atribuir a cada índice desse vetor temporário
o que a gente já tinha no vetor original, que é o que a gente faz aqui nesses dois loops. Então a gente vai liberar o vetor original e vai realocar ele com um novo tamanho que eu quero, ou seja, nova quantidade de pessoas, e então eu vou passar os dados do vetor temporário para o vetor original. Depois eu faço a mesma coisa com empréstimos e com devoluções. Eu vou limpar esses dois vetores, eu vou alocar novamente, agora com uma nova quantidade de pessoas, e eu vou passar os dados do vetor temporário para o vetor original. Então eu atualizo a quantidade de pessoas para a nova quantidade de pessoas, eu libero os vetores temporários e eu volto ao menu. Nesse caso, ou melhor, ele não volta ao menu, ele volta à execução da função registrar pessoa. Nesse caso aqui, seria quando o usuário não quer, ele só segue com o registro de pessoa normal, com a ciência de que ele não pode registrar mais nenhum usuário. Essa aqui é a função checar livro, que o funcionamento dela é basicamente igual a checar pessoa, com a única diferença de que a gente agora vai ter uma nova quantidade de livros e a gente vai ter um vetor temporário de livros. De novo, esse daqui vai ser executado caso, durante a execução da função de registrar livro, seja o último livro disponível para registrar. Então ele vai alertar o usuário que esse é o último registro de livro disponível e ele vai dar a opção sim ou não. Caso o usuário queira, ele vai ler a nova quantidade de livros, vai declarar um vetor temporário que tem aquele tamanho, vai transferir os dados do vetor original para o vetor temporário, vai limpar o original e depois vai passar os dados do temporário para o original. E depois ele limpa o temporário e volta para a execução da função anterior. Depois aqui nós temos as funções limpar livros, limpar pessoas e limpar empréstimos. Nós temos esse System Clear para simplesmente tirar o que estava da tela, caso você escolha isso como a função 5 do menu. Depois você abre o arquilivros com a função fopenlivros.txt no modo W. Quando você abre no modo W, ele apaga todas as informações que tinham antes e fica pronto para que novas informações sejam escritas nele. Porém, nesse código não existe nenhum input para escrever alguma coisa dentro daquele arquivo. Então, essencialmente, a única coisa que ele faz é apagar o que estava no arquivo. Depois nós damos uma fclose, free livros, para voltar para tirar todas as informações que estavam armazenadas na struct livros e coloca o número de livros registrados igual a 0. Depois nós temos a coisa semelhante com limpar pessoas, arcpessoas, fopenpessoas.txt, modo write. Nós apagamos todas as informações, não damos nenhuma input de escrita nova, fechamos o arcpessoas, limpamos a struct pessoas e colocamos o número de pessoas registradas igual a 0. Depois nós temos aqui a função limpar empréstimos, mesma coisa, system clear, arcempréstimos igual a fopen, empréstimos.txt, modo write, fclose, arcempréstimos, free empréstimos para tirar as informações da struct e o número de empréstimos volta a ser 0 também. Esse aqui é o nosso processo de relatórios, que basicamente a gente vai colocar tudo que já foi registrado no programa nesse relatório. Então a gente começa com o relatório de usuários, ele vai fazer um loop no vetor de pessoas, basicamente, e vai printar todas as informações que tem nesse vetor. Ele vai fazer o mesmo para livros e para o relatório de empréstimos. Aqui nesse caso, no relatório de empréstimo, ele tem o diferencial de que caso o espaço de devolução desse vetor esteja ocupado, ele vai printar também a data da devolução. Por fim, ele espera um enter do usuário e volta ao menu. Então, é isso. A gente só tem que agora mostrar o código funcionando. Agora, eu estou aqui no CodeBlocks para simplesmente mostrar para vocês como o nosso código funciona. Eu escolhi o CodeBlocks porque ele funciona de uma maneira muito mais eficiente do que no Replit, que é onde a gente tinha mostrado para vocês os slides. Quantos livros na biblioteca? Vamos escolher aqui, como é apenas uma demonstração, o tamanho 3. Para pessoas que frequentam a biblioteca, também vamos escolher 3 pessoas. Ele limpou a tela normalmente. Aqui, nós podemos tentar registrar um empréstimo para ver o que vai acontecer. Lembrando que não tem nada ainda registrado no nosso sistema, então não existe nenhum usuário, nem nenhum livro que está registrado aqui. Se eu colocar 3, registrar empréstimo, ele me dá essa mensagem de erro, não há livros nem usuários registrados no sistema, o empréstimo não pode ser realizado. Depois nós podemos tentar a mesma coisa com registrar devoluções. Se eu colocar aqui um 4, registrar devolução,
ele dá a mesma uma mensagem de erro semelhante. Não empréstimos registrados no sistema, uma devolução não pode ser realizada. Eu volto para o menu sem problemas nenhum nesse quesito. Depois aqui, vamos tentar fazer a primeira coisa que nós faríamos no código, que seria acrescentar dados. Vamos registrar um livro primeiro. O título dele vai ser 1984, o autor George Orwell, o código dele 100 e a quantidade de exemplares 5. O livro foi registrado com sucesso, recebemos a mensagem em verde. Depois nós podemos acrescentar mais dados, vamos registrar uma pessoa dessa vez. O nome dela pode ser Sofia, com o código 200. Usuário registrado com sucesso, podemos voltar aqui ao menu. Depois nós podemos tentar registrar um empréstimo. Se nós escolhermos um código de livro que não existe, talvez o 90, ele dá essa mensagem de erro, livro não existente nos registros, tente novamente. Depois nós podemos escolher um valor que nós realmente registramos, 100, ele funciona perfeitamente. Aqui é a mesma coisa com o usuário, um valor que não existe, mensagem de erro, um valor que realmente existe, ele prossegue perfeitamente. Depois nós podemos escolher 7 do 7, como a data desse empréstimo, recebemos uma mensagem de confirmação, deu tudo certo. Nós podemos agora, talvez, consultar os dados que nós temos até agora. Vou testar a função buscar livros. Insira o código do livro. Vou escolher um código que não existe, que é o código 50. Ele me deu um livro não encontrado. Mas agora, se eu tentar consultar os dados e eu buscar livros, e agora eu escolher um que realmente existe, que é o 100, ele me dá livro encontrado, me dá todas as informações dele. O empréstimo já foi realizado, então o número de exemplares disponíveis diminuiu. Nós temos o código 100, autor George Orwell, título 1984. Depois a função funciona a mesma coisa no código do usuário. Nós podemos colocar aqui 200, usuário encontrado, nome Sofia, código 200. Depois nós podemos aqui pegar um relatório para simplesmente ver todas as informações que nós temos até agora. Ele mostra as informações de todos os usuários, nome e código, de todos os livros, título, autor, código e exemplares, com um exemplar a menos, porque nós fizemos um empréstimo, e a data e os dados desse empréstimo, aqui, que é o código do livro, código do aluno e a data do empréstimo. Vocês podem perceber aqui que não existe uma data de devolução ainda, porque a devolução relacionada a esse empréstimo ainda não aconteceu. Depois nós podemos aqui tentar registrar uma devolução. Nós podemos aqui, código do usuário que está relacionado. Vamos tentar algo que não existe primeiro. 90, com o código do livro, 80. Não existe um empréstimo com os códigos escolhidos, tente novamente. Agora, o código do usuário. Nós podemos escolher o valor 200 e aqui o código do livro 100. Deu tudo certo. A data da devolução, 9/9. Devolução registrada. Agora nós podemos consultar os dados mais uma vez, relatórios. O livro recebeu um exemplar, agora ele voltou ao seu tamanho original. E você tem agora essa devolução, existe uma data para ela. O que nós podemos tentar agora? Vamos, nesse exato momento, tentar fazer o quê? Acrescentar dados, eu quero registrar um livro, o título dele vai ser A Revolução dos Bichos, também do George Orwell. O código dele vai ser o código 300 e a quantidade de exemplares para ele vai ser... Vamos colocar 0 simplesmente para facilitar a nossa vida. Livro registrado com sucesso. Se eu tentar agora registrar o empréstimo desse código do livro emprestado com 300, ele vai me dar livro sem unidades disponíveis, deseja incluir mais exemplares? Eu vou escolher sim para simplesmente prosseguir com o código. Insira a nova quantidade de exemplares. Eu quero que tenhamos 20. Livro adicionado com sucesso. Código do usuário. Ele simplesmente pulou aquela parte de pedir pelo código do livro porque era algo que já tinha acontecido. Código do usuário 200. Data do empréstimo, 3/3. Nós podemos agora consultar dados, 3 relatórios. Nós temos o livro com 19 exemplares, que é o número novo que nós adicionamos durante a função. Data do empréstimo, 3/3, 200 e 300 para o código do aluno e o código do livro emprestado. A função registrar devolução também funcionaria da mesma forma. E vamos agora tentar registrar mais um livro. Acrescentar dados, registrar livro. Atenção, esse é o último registro de livro disponível. Deseja acrescentar mais livros? Como nós tínhamos declarado anteriormente, nós só podíamos ter 3 livros no nosso código, nós já registramos 2, ele não dá essa função simplesmente para nos alertar que esse seria o último registro
possível caso nós não adicionássemos mais, nós não aumentássemos o tamanho da struct dos livros. Eu vou colocar assim, quantos livros existem na biblioteca. Eu vou escolher agora que nós temos 20, pode ser? Pode. E deu tudo certo. Agora registrar livro com o título. Eu vou colocar... Fala um livro bom. Macunaíma. Macunaíma. Mário de Andrade. Mário de... Ainda bem que você falou, porque senão eu não ia saber. Mário de Andrade. Código 900. Quantidade de exemplares 30. Livro estado com sucesso. Deu tudo perfeitinho. Então acho que é isso. Para demonstração do código, acho que esses são todos os casos de erro e casos de sucesso que nós desenvolvemos para o nosso código. Essa foi a apresentação do nosso código. Obrigado pela atenção até aqui e um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.